Agora, um relatório que a gente acha muito importante, né, que a gente sempre fala da importância, que eu queria ouvir um pouco de você sobre, é o fluxo de caixa. E aí, Tá, qual mas que é o eu quero grande falar segredo? Eu quero falar isso sobre fluxo de caixa. Há uns anos atrás, eu li um livro chamado Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits. Tá? Recomendo, o autor é Greg Crabtree, até anotei aqui. Não tem em português esse livro, é um livro americano sobre finanças. E ele fala um monte de coisas interessantes. Então, se tu lê em inglês, recomendo que tu compre esse livro para estudar um pouco sobre gestão financeira. É bem fácil de ler. Para quem sabe inglês, é um livro fácil, não é aqueles livros técnicos chatos, tá? E ele fala assim, ó, muita gente que vem falar para mim que está com problema de fluxo de caixa, na verdade está com problema de lucratividade. Ele não tem lucro suficiente, por exemplo, com aquilo que eu falei, porque ele não estava se pagando, o próprio dono não estava pagando um salário suficiente porque ele deveria. Então, muito problema de fluxo de caixa é problema de lucratividade. Toda empresa deveria, pelo menos as pequenas empresas, né, deveriam ter um lucro financeiro acima de 10%, para evitar problemas, para evitar percalços. E tem outra coisa, fluxo de caixa ele vai identificar algo também, porque tem empresa que tem lucratividade boa, porém não consegue pagar as contas no curto ou médio prazo. Sim. Entende? Então ela consegue vender... Essa realmente tem problema de fluxo de caixa. Isso, e esta é exatamente o fluxo, o controle. Ela precisa adequar a forma de venda, políticas de vendas, parcelamento ou também pagamento de fornecedores para que se adeque ao fluxo de caixa dela, o controle de entradas para bater aquela saída de capital que tem que ter para pagar as contas mensalmente. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que explicar bem o que seria o fluxo de caixa, né? O que é o fluxo de caixa? O que é um problema de fluxo de caixa? Tu não ter dinheiro na data certa. Tu pode até ter dinheiro, mas no dia 5, que é o dia de pagar o aluguel, tu não tem dinheiro, tu vai ter no dia 10. Isso é um problema de fluxo de caixa. Isso pode gerar custos, né? Porque o teu dinheiro está na rua, você não tem dinheiro em caixa, tem que correr para banco, isso acontece muito. Acaba tendo que correr para banco pegando empréstimos, pegando o crédito, para pagar as contas agora com um dinheiro que vai chegar. Ou seja, aqueles juros comeu o dinheiro que estava correndo caminhando na rua. Então tem que tomar muito cuidado. É esse fluxo de caixa que permite que grandes empresas, grandes varejistas consigam parcelar muito mais, porque elas têm esse controle assim, na ponta do lápis. É algo que realmente pode salvar a tua empresa e também pode afundar caso você não faça, caso você não tenha conhecimento. Vende muito parcelado, joga tudo para frente e não tem dinheiro para pagar, né, para gerar o mês que vem. Pega empréstimo no banco, não consegue pagar porque só adiou o problema com o empréstimo, vai atrás de agiota, continua o problema, só que agora tu está envolvido com agiotas e assim vira uma bola de neve, né? Perfeito. Manter um capital de giro adequado no caixa da empresa é a solução para o fluxo de caixa? Tem que ter um capital de giro para calcular ali. Só que às vezes assim, se tu não põe na ponta do lápis esse fluxo de caixa, pode acontecer de tu vender bastante e ter problemas porque vende bastante. Perfeito. Só para explicar para o pessoal o que é um capital de giro, tá? Porque vai que tem alguém que não saiba. Ele funciona da seguinte forma. Se tu define que o capital de giro da tua empresa necessário é de R$5.000, chegou no final do mês e tem R$10.000 em caixa, tu não vai tirar os R$10.000 do caixa. Tu vai tirar até tu ficar com R$5.000 e o restante sim pode ser sacado, pode ser dividido entre os sócios, mas aquele valor mínimo de R$5.000 ele precisa ficar justamente para que a empresa siga pagando as suas contas sem grandes problemas, né? Porque às vezes, por mais que tu tenha um fluxo de caixa que está estruturadinho, o atraso de um cliente grande, que represente um bom percentual do teu faturamento mensal, ele pode simplesmente quebrar. Ele pode tornar o teu negócio inviável. Justamente por conta desse problema de bola de neve que o Davidson relatou, né? Daqui a pouco tem que ir para o banco, o teu cliente ainda não teve condição de pagar, ele pode estar passando por um problema financeiro pesado também. E isso não pode te afetar tão negativamente. Tu tem que estar preparado para isso. Agora, o que eu acho que é o grande problema do fluxo de caixa é justamente quando a empresa começa a crescer. Começar a vender mais pode trazer problemas seríssimos de fluxo de caixa, porque a empresa tem, e ainda para manter esse exemplo, tem R$5.000 de capital de giro, que é para manter os pagamentos. Só que agora
eu tripliquei o faturamento da minha empresa. E daí eu tive mais custos para comprar essas mercadorias e eu estou mantendo o mesmo capital de giro. Né? Não tive tempo ainda, de repente, de aumentar esse valor que eu mantenho em caixa. E daí a gente volta para aquele problema. O Davidson acho que tem uma história muito interessante sobre isso, né? Um amigo meu tinha uma loja, lá no início dos anos 2000, ele tinha uma loja de vender computadores. E ele vendia computador, vendia parcelado esses computadores, e estava vendendo, estava tudo funcionando, só que ele vendia, digamos, em 3, 4 vezes. Daí chegava no outro mês, a pessoa pagava, sei lá, de R$1.000, ele vendeu em 3 vezes, a pessoa ia pagar R$300. Ele não recebeu o valor suficiente para comprar mais computadores. Daí ele ia no banco, pegava empréstimo para poder comprar mais computadores. E foi assim, foi exatamente como eu descrevi. Chegou ao ponto que ele foi para a agiota. Vendia e ele vendia parcelado. Porque assim, eu já tinha falado isso também em outro podcast, mas no Brasil as empresas se tornaram financeiras, né? Não existe essa história de parcelamento em países como, por exemplo, os Estados Unidos. Eu sei isso porque a gente, quando foi desenvolver o eGestor, eu fui tentar dar uma olhada nos softwares americanos, como é que eles faziam esse processo de parcelamento dentro do software, e percebi que não tem parcelamento dentro dos softwares de gestão deles. Por que não tem? Porque lá não é comum. Se tu vai comprar alguma coisa parcelada, tu vai no banco, tira o empréstimo, compra o que tu quer e paga parcelado para o banco. Tanto é que empresas como, por exemplo, Riachuelo e Renner, elas se tornaram financeiras, né? Elas ganham mais dinheiro com financiamento, ali, com os parcelamentos dos produtos, que realmente com a venda do produto.